Irmãos, é uma alegria estar com vocês nessa manhã e poder, eu quero compartilhar a palavra, vocês vão observar, nós vamos ler muito. Na verdade, eu queria só ler, porque a palavra em si, a Aline comentou, ela é muito autoexplicativa e para discernirmos o espiritual, aí é importante você ter uma vida espiritual ativa. Aí você vai entender muito mais. Mas eu não quero demorar. Inclusive, os meus comentários estão bem pequenininhos. Pus bem pequenininho, porque eu quero ler, certo? Vamos orar. Pai, obrigado que esse momento possa completar esse tempo que nós estamos aqui, seja um complemento de tudo que o Senhor começou e que a gente seja cheio do Seu Espírito constantemente. Nos guia nesse momento, abra nossa mente, é o que eu desejo para mim, para os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Quero dar os parabéns à igreja, eu observei cantando, a equipe de louvor, irmãos, eu não sou assim, eu falo que era meu sonho ser músico, acho lindo. Igual os irmãos que tocam e cantam, o Júnior, o Diogo, todos os outros. Eu fico fascinado, mas Deus, até agora, Ele não deixou não. Mal toquei violão. Mas, muito parabéns. Realmente, muito bem tocado e cantado. Nos ajudou a cantar para Deus. Não que é necessário, eu preciso de uma equipe para louvar a Deus. Não, mas ajuda. Amém? Eu sempre indago a Deus, porque a minha vida cristã é muito difícil. Eu fico pensando em chegar lá onde Deus quer, mas eu vejo algo diferente dentro de mim, uma luta constante, e eu procurar mesmo entender, lendo, orando, buscando, e eu quero passar isso para vocês. Eu vou ler, por favor, me aguente, nós vamos comentar, certinho? Então, Paulo, pensa comigo, Paulo está escrevendo aos Romanos. Irmãos, eu penso assim, que a gente pensa que a nossa tecnologia, o nosso mundo hoje é muito ativo, e realmente é, porque nós vivemos épocas, mas a época que Paulo escreveu, e vou falar para vocês o tanto que a palavra de Deus é forte, poderosa, porque foi escrito na Idade Antiga, certo? A Idade Antiga começou depois a escrita, que foi lá atrás, lá em Gênesis, mais ou menos, para trás de Gênesis, certo? E ela veio se estender 400 anos depois de Jesus. E ele escreve dentro de um contexto de um império, o último império que existiu na face da terra, que foi os romanos, certo? Os romanos é uma junção de povos, não são os italianos. Os italianos surgiram dos romanos, certo? Mas a localização é na Itália. E eles dominaram o mundo naquela época. Por isso que a Bíblia fala assim que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por quê? Pleno. Era uma coisa só no mundo. Existia uma linguagem que se falava em Jerusalém, na Judéia, era disseminado no mundo inteiro, porque os povos estavam interligados. Por isso que o evangelho se espalhou profundamente naquela época. Jesus veio justamente escolhido, claro, planejado por Deus, nesse momento. Aí Paulo vem escrever um contexto de um povo evoluidíssimo. A gente pensa assim, quando fala idade antiga, né? Que povo da pré-história, lá dentro da caverna. Não, irmãos. Inclusive a Bíblia nos fala que nada é novo na face da terra. Tudo já existiu. Tudo.
E ele vem escrever para esse povo, os romanos, aqueles que dominavam. Existia uma comunidade crescente de cristianismo em Roma mesmo, capital do império. E ali ele veio falar sobre o evangelho, veio falar sobre o cristianismo, alertar eles como viver isso, porque a proeminência do mundo antigo, daquela época, a ascensão de Roma, você vê, Roma ainda foi 400 anos depois de Cristo ainda, ela permaneceu, gente. Nós estamos falando de um império profundo. Os pés da visão de Daniel. Certo? E eu quero ler com vocês. Vocês vão entender. Eu vou ler, passei para os irmãos, eu vou ler na versão atualizada, certo? Vou ler Romanos 7, começando no versículo 14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz que é certo. É isso, e isso mostra que de fato já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Assim sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Nós vamos continuar para vocês verem, tanto que é bom ler a Bíblia e você precisa juntar as coisas. Aí o 8, Paulo nos dá um panorama de quem nós somos. Nós somos essa pessoa que ele escreveu, certo? Ele nos expõe profundamente, abre as nossas vísceras, certo? Aquilo que nós não queremos ver. Ele nos coloca na luz e nós nos entristecemos. Que aí você fala assim, então eu não consigo ser cristão, e realmente não consegue. Essa pessoa que Paulo falou aqui não consegue ser cristão. Mas no capítulo 8, ele nos dá a resposta. E aí o que nós vamos ler? Fala assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente.
mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e, pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Presta atenção. Aí nós vamos para o 12. Olha para vocês verem. Que junta. Por isso que eu preciso estudar, ler a palavra. Aí ele começa assim, até a palavra combina com a última que nós lemos. Portanto, começa o 12. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, Paulo falando, me chamando para ser seu apóstolo, aquele que anuncia. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Irmãos, pensa algo profundo que nós vamos ler aqui agora. Porque assim como um só corpo temos muitas partes e todas elas funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então devemos ensinar. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, sigam o que é bom.
ame uns aos outros com amor de irmão em Cristo e se esforce para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhe com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirva o Senhor de coração cheio de fervor, que a esperança de vocês os mantenha alegre, aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Reparte com os irmãos necessitados que vocês têm e receba os estrangeiros nas suas casas. Peça que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peça que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem, chore com os que chorem. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixa que Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor, mas faça como as Escrituras dizem. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim vocês o farão queimar de remorso e vergonha. Terminando, não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Irmãos, vocês viram tanto que ler a Bíblia, eu quis fazer isso com vocês, tanto que é bom ler a Bíblia, isso aqui nós não gastamos 10 minutos. Não gastou 10 minutos, mas quando você tem o seu coração, que você quer aprender, quer entender a palavra de Deus, você não vai ler isso aqui, eu leio isso aqui todos os dias. Todos os dias. E aí eu quero discorrer com vocês sobre o que está escrito aqui. Então Paulo vem falando para nós que existe uma natureza em nós, ela é existente. Por que que nós morremos? Eu sempre pensei assim, mas se eu aceito Jesus, se eu recebo Jesus, por que que eu ainda tenho que passar pela morte? Eu devia ir direto já para onde Ele quer me levar. Mas porque Deus condenou o pecado no nosso corpo que não consegue servir a Deus. Aí ele vem e explica, Paulo vem explicar que por que Jesus, nós precisamos entender, e tem mais coisas, mas nós precisamos focar nisso hoje. Por que Jesus morreu? Porque quando o pecado caiu no corpo dele, ele veio em forma de homem pecador, certo? Na nossa forma, para viver de acordo com a vontade de Deus, e Deus jogou todo o pecado da humanidade no corpo dele e matou Jesus para que a carne fosse morta. Ele falou assim, toda a carne vai morrer, porque eu vou cumprir a minha palavra que eu falei lá em Gênesis para Adão e Eva. Ele falou para Adão, nem foi para Eva. Falou assim, o dia que você pecar, você morrerá. Deus não muda a sua palavra, Ele é o mesmo, Ele vai cumprir a sua palavra, e Ele cumpriu, inclusive em Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, é isso que nós temos que lembrar, o nosso corpo vai morrer, está condenado, porque o pecado ele é inerente, ele faz parte de nós. Os desejos pecaminosos, a vontade de pecar, a vontade de não servir a Deus, toda essa luta espiritual, ela vai continuar existindo em mim, em você, até que esse corpo morra. Aí Paulo vem explicar isso, por isso que eu e você temos esse conflito. Ele fala muito claro, fala, olha, eu quero uma coisa, eu penso uma coisa, mas eu faço outra. Que coisa errada é essa? Que trem esquisito é esse? Eu tenho até vontade de fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu tenho até vontade de servir a Deus, mas eu não dou conta de servir a Deus. E ele começa a explicar isso, falando de nós.
E nós não vamos conseguir, irmãos. Nós não vamos conseguir se eu não fazer morrer a minha natureza terrena. Esse é a vida cristã, certo? Esse embate, essa luta constante entre a carne e o espírito. Por isso que quando eu converto, a premissa da conversão é arrependimento e reconhecimento que existe o pecado e que eu preciso me arrepender. Eu preciso entender. O mundo não entende, irmãos, o pecado. Ele não sabe que prostituir, roubar, matar, xingar e tantas outras coisas, isso é pecado, isso faz parte da natureza. Natureza é natureza. Você não muda a natureza. Agora, quando eu ganho a natureza de Cristo, aí começa o conflito. O Carlos falou isso. É verdade. Às vezes, uns conseguem perceber, falam, eu me tornei cristão, parece que as coisas ficou mais difíceis. Não é. É porque a sua carne quer te tirar daquilo que é certo. Aí começa a luta interna. E tudo isso discerne na mente. Inclusive, como é que começa a desobediência a Deus? Começa com um pensamento. Quando você alimenta o pensamento, ele cai no coração. O coração é os sentimentos. E depois do coração, vai para a prática. Se você não conseguir lutar e vencer na mente, coração e a prática, basicamente eu e você estamos derrotados. Não tem como. Você não vai dar conta porque a carne nesse ponto é mais forte. E aí eu preciso lutar aqui na mente. Inclusive a palavra de Deus fala assim, num figurativo, para a gente entender, que os pensamentos do diabo é como uma flecha. Ele solta ela para pegar na nossa mente. Aí ele vai desferindo seus golpes para ver onde entra, certo? Então aí Paulo discorre tudo sobre isso, e ele mesmo fala assim, que desventurado homem que sou, quem me livrará? Ele reconhecendo como apóstolo. Irmão, nós estamos falando da fonte. Paulo não foi discípulo de Jesus direto, mas ele é considerado como o 13º discípulo, porque muito coladinho, ele viveu contemporâneo. Ele bebeu, ele alimentou das pessoas que viveram com Jesus, tudo. Ele viu Jesus andando. Provavelmente ele devia ser um garoto. A gente não tem essa percepção da idade de Paulo na época que Jesus andou. Mas ele não devia ser, ele devia já entender bastante, porque pós Jesus ressuscitar, já começa a história de Paulo. Certo? E aí ele vem falar sobre isso, por quê? Porque ele entendeu que a luta vai ser ferrenha, vai ser dura, porque a natureza não vai servir a Deus. É isso que eu quero falar para vocês. A natureza nossa não vai servir a Deus. Eu e você vamos ter esse conflito constante, permanente, lutado para nós permanecer em Deus, nós chegarmos aonde Ele quer. Essa luta, eu quero, não quero, eu faço, eu não faço, e você vai ter que empreender. Mas olhando nesse contexto humano, nós estamos falidos. Não tem como. Eva e Adão, num contexto perfeição. Lembra que quando Eva pecou, ela vivia num ambiente perfeito, ela não conhecia maldade, ela não sabia o que era engano, ela não sabia, irmãos. Eles viviam num ambiente perfeito. É nós, humanos, eles caíram. Quanto mais nós, hoje, nós vamos, se vivermos pela nossa natureza, nós vamos cair. E aí Paulo começa o capítulo 8, ele traz essa mensagem renovadora, essa mensagem vigorosa, animadora. Ele fala assim, mas espera aí, tem um caminho. Mas esse caminho tem um preço. E aí ele vem explicar por que Jesus veio e morreu. Deus estava falando assim, a sua natureza humana tem que morrer.
Irmãos, vai acontecer duas coisas. Primeira, nós vamos morrer. Nós vamos, infelizmente, para aquele guarda-roupa apertadinho. Nós não estamos preparados para isso, porque nós não fomos criados para isso, mas nós precisamos enfrentar isso, certo? E a Bíblia fala, por quê? Porque Deus condenou aqueles que vivem por Deus, que chegaram, eu sempre falo isso para vocês, nós temos que chegar no caixão servindo a Deus, nós temos que chegar no caixão amando a Deus, nós temos que chegar no caixão lutando contra o pecado, nós temos que chegar no caixão confessando a nossa fé, porque se isso acontecer, a Bíblia está aqui no versículo 10 e 11, aí Paulo vem e fala assim, Deus vai nos dar um corpo novo, por isso que eu falo, não vamos entrar, é muito explícito, nós não vamos viver como anjos, batendo asas num além que não existe, irmãos. Corpo habita na onde? Nós estamos falando de matéria. Está escrito aqui, ó. Sim, vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará vida ao corpo mortal. Paulo não está falando assim, não, aí vai ser um novo corpo. Não, o corpo que morreu. É esse que vai para o túmulo, mas a Bíblia fala assim que quando ele ressurgir, aí sim, nós não vamos ter mais vontade de pecar. Acabou. Acabou a nossa luta. Acabou a nossa aflição. Não vai existir mais, irmãos, é isso que tem que nos mover. Eu não vou ter vontade de pecar mais. E a segunda coisa, a palavra de Deus fala assim, que quando Jesus voltar, não sei como funciona isso, mas está escrito na Bíblia, aqueles que estiverem na terra, eles vão se encontrar com Jesus. Lembra que Jesus está voltando, nós não estamos indo. E a Bíblia fala assim, que no abrir e piscar dos olhos, os que estão nesse momento serão transformados. Então, há duas coisas que acontecem. E aí, Paulo vem explicar isso. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Ele é muito claro. Ele fala assim, você tem que fazer sua natureza terrena morrer. Como você começou no cristianismo, que você confessou os seus pecados. A base do cristianismo, de ser cristão, de frequentar uma igreja, é o arrependimento, a confissão de pecado. E isso não vai parar. Não é porque eu fiz uma vez feito, uma vez terminado, não, porque a nossa natureza morrendo tem que morrer. Aí quando fala assim, crucificai a vossa natureza, irmãos, não é voltar para a cruz, porque ninguém pode voltar para a cruz, porque você vai querer invalidar um sacrifício eterno e único que é o de Jesus. Crucificar nós de novo na cruz é você falar não para a sua natureza. Pensa comigo se não é. Se não é duro, aquela vontade que surge do nada dentro de nós, que eu quero pecar, que eu quero fazer alguma coisa, e eu tenho que falar para esse corpo, não vou fazer, não quero fazer. E fazer essa natureza morrer. Ele é muito claro. Várias vezes ele fala assim, fazei pois morrer a vossa natureza. No versículo 12, capítulo 8, portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Lute. Lute. Muda. Peça a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, na rua. Luta. A sua natureza quer fazer você pecar, quer fazer você fazer as coisas todas erradas, ela está aí dentro, irmãos, ela não muda.
Mas toda vez que você fala, eu não vou obedecer você, natureza, eu vou obedecer a Deus, você está fazendo ela morrer, você está deixando de dar comida para ela. Fica sem alimentar para você ver. O que vai acontecer? Vai morrer. Nós precisamos não fazer a carne alimentar. Irmãos, mas isso nós não podemos fazer da nossa vontade. É somente o Espírito Santo. A vida cristã, irmãos, é um jardim. Inclusive Jesus, ele comparou isso. Falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É constante, é diário, é todo dia. Eu preciso alimentar, eu preciso estar conectado, eu preciso estar ligado, eu preciso estar buscando, não importa o meu contexto de vida. Não importa o que eu faço, não pode ser mais do que a vida cristã, não pode ser menos do que tudo que eu faço, ou tudo que eu faço não pode ser mais do que a vida cristã. Não estou falando de frequência de igreja. Inclusive eu tenho um conceito comigo, você só frequenta a igreja se você tiver uma vida cristã, não adianta você querer fazer uma pessoa frequentar a igreja. Irmão, você acha que eu venho aqui todo dia porque eu quero, eu gosto, eu acho bom? Não. Tem dia que eu não quero. Estou cansado. Queria ficar em casa. Queria dormir até mais tarde, mas eu venho porque eu preciso, eu quero ouvir, eu quero estar com vocês. Eu preciso alimentar. Mas enquanto eu fico nessa questão só do meu braço, eu não tenho uma busca. E a busca, irmãos, ninguém vai ver, não é para ver, porque Jesus falou para isso, entra no teu quarto secreto. A vida cristã não se expõe. Aí você colhe os frutos. Você vai dar o fruto. Você vai evidenciar o que você é. E com isso, somente um relacionamento de Jesus, que nós fazemos a nossa natureza terrena morrer. Eu não consigo, não lute com a sua natureza, ela vai te vencer, ela é mais forte do que eu e você. Mas aí Paulo vem e fala, se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês são filhos de Deus. O nosso espírito consegue testificar que você está ligado com Deus e o Espírito Santo consegue identificar. E não se preocupe com você sendo cristão, você está fazendo algo errado, sua consciência está doendo, você está incomodado, amém. Porque o Espírito Santo está falando com você, Ele te ama, Ele fala assim, sai dessa, para de errar. Não fique preocupado com aprovações das pessoas, que elas vão te descobrir, que elas vão saber quem que você é. Irmãos, não se preocupe com isso, se preocupe com você ser condenado. E você perdeu o Espírito Santo. Essa força que faz eu ser cristão, só Ele. Eu cheguei nessa conclusão buscando. Senhor, então eu só posso ser cristão se eu tiver o Espírito de Deus. Eu só posso vencer se eu continuar buscando todos os dias, porque eu quero fazer o que é ruim. Pensa você. Nós queremos nos dar bem, nós queremos roubar às vezes, nós queremos olhar os homens nas mulheres. A minha esposa sempre fala para mim, como é que você foi na academia? Achei tão interessante, irmão, bem rapidinho, né? Eu vou na sexta, eu vou. E aí ela foi muito enfática, falou, cuidado. Aí eu cheguei e falei para ela, nossa, você me alertou mesmo, porque estava difícil hoje lá. Irmãos, não é que eu quero ficar olhando, eu tenho ela. Deus me deu ela, é para isso, para mim pôr os olhos nela. Mas a carne não, ela quer te derrubar. Mas se você não tem o Espírito Santo para falar com você, fala, não faça. Primeiramente, não é por causa dela, mas por causa de Deus que Ele vai comigo. Ela não vai.
comigo, mas ela vai. Outra academia. Então, nós não precisamos ficar sendo monitorados por pessoas. Nós temos balizes perfeitas do Espírito Santo que vai nos nortear. Eu não preciso ficar sendo monitorado, eu não preciso ficar sendo pastoreado todo dia, discipulado. Irmãos, por favor, não vai sair daqui falando que eu não estou. Não, estou te falando assim, aquela coisa que você tem que ficar monitorado. Que isso? Se fosse monitoramento, quando o diabo falou com Eva, Deus estava lá. Espera aí, rapaz, vai falar com ela não, porque eu estou... Não, ele falou assim, tá aí. Você tem baliza, eu conversei com vocês. Olha tanto que é perfeito. E aí Paulo vem e vai falar isso. Então, irmãos, Espírito Santo. Leia Romanos 7, Romanos 8. Mata a sua natureza. Mas a sua natureza só morre se você tiver um relacionamento com Deus. E outra coisa, isso não é ausência de pecar. Você pode pecar, eu posso pecar. Irmãos, não tem problema. Outra oportunidade que eu tiver de pregar, eu vou trazer uma outra palavra, mas ligando a essa. Deus não tem problema com as pessoas que pecam. Você pode afundar no pecado. Eu quero falar do filho de Ezequias, próximo rei de Israel, o pior rei que existiu. Ele matou os filhos dele. Ele levantou todos os altares a Baal, a Aserá. Ele instituiu dentro do templo um ídolo, dentro do templo. É a mesma coisa se vocês chegar aqui hoje na igreja, vou chocar vocês, e tiver uma mandinga aqui, aquelas vasilhinhas com a galinha morta preta, as velas. Ele fez isso. Sabe o que aconteceu com ele? Foi para o cativeiro. Sabe o que aconteceu com ele? Arrependeu. Sabe o que aconteceu com ele? Deus devolveu tudo para ele. Deus não tem problema com o pecado. Ele tem problema com as pessoas que desobedecem. Arrependa. Eu e você. A Bíblia fala assim, com o coração contrito. Chama a Deus. Quer chamar a atenção de Deus? Não precisa ficar orando 3 milhões de horas. Não precisa. Faça seu coração ficar contrito, quebrantado. Ninguém vê, só Deus. Ele vai examinando. A Bíblia fala assim, e os olhos de Deus estão sobre a face da terra, procurando aqueles que adoram Ele. Em 8 bilhões de pessoas hoje, Deus consegue falar assim, seu coração está contrito, o seu está contrito, o seu está contrito, Ele conhece. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. E um coração contrito é esse coração que chama a Deus. Eu não quero me estender mais, até pedir a Deus para ser rápido. As pessoas, alguns comentam, né, que tudo que eu faço eu vou pregar. Aí eu tenho ficado meio constrangido em falar. Mas aí eu queria passar para Romanos 12, mas vai ser bem rapidinho, irmãos, por favor. Romanos 12, Paulo, ele nos fala de 12 dons. Irmãos, por que nós não buscamos isso? Sem falar para vocês, nós temos 1 Coríntios 14 que vai falar, Gálatas vai falar dos frutos, certo? A carta de Tiago vai falar de conceitos profundos. Mas Paulo, em Romanos, ele vai falar de 7 dons. Vocês sabiam que a pomba, dizem que tem 7 penas em cada asa? Você não voa só com uma asa. Então, dons e caráter, eles têm que andar juntos. Não adianta eu ter só dom e não ter caráter. E não adianta eu ter só caráter e também não desenvolver os dons. É importante. E aí, ele vai nos nortear sobre isso. Depois você dá uma discorrida ali de novo,
certo? Ele vai pontuar. E é tão importante, e quando eu tenho o Espírito Santo, que eu sou controlado pelo Espírito Santo, eu consigo viver com Ele, Ele vai me levar a buscar esses dons. Nós buscamos tanta coisa, irmãos, tanta coisa, mas eu nunca vi uma campanha do negue a si mesmo. Vamos fazer uma campanha aqui, a campanha do negue a si mesmo. 7 sexta-feiras para você negar você. Nunca vi. Não tem. Porque não é o importante. O importante é eu ser abençoado. O importante é eu receber. O importante é eu ter. Agora as coisas de Deus eu só vou ter quando eu me esvazio. Certo? Bem rapidinho eu quero falar para vocês aqui dos dons. Olha, o primeiro, anunciar a mensagem. O segundo, servir. O terceiro, ensinar. O quarto, animar os outros. O quinto, repartir com generosidade. O sexto, autoridade com cuidado. E o sétimo, ajudar com alegria. Tudo isso aqui faz as pessoas converter. Tudo traz as pessoas para Cristo. Eu acho que eu e você, nós somos disso. Certo? Se eu busco esses dons, você já parou para pensar qual deles você pode ter? Irmãos, existe aqui, anunciar o evangelho, está escrito. Ou isso aqui não é a Bíblia. Desculpa ser enfática assim, não é com vocês. Mas está escrito, Paulo fala assim que tem gente que vai ter o dom de anunciar o evangelho, eu já vi isso. Eu conheço um homem na nossa igreja, para mim ele é o maior evangelista que tem dentro de nós. É nato dele falar. Eu já vi pessoas, mesmo no nosso meio, elas servem com uma coisa impressionante que você fica constrangido. Mas tudo isso eu estou falando para vocês que é gerado em nós por causa do Espírito Santo. Não adianta, eu não vou ter isso aqui se eu não tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Não vai fluir. Porque lembra que a minha e a sua natureza, ela é má. Eu tenho que fazer ela morrer. Por exemplo, os maridos que estão aqui, né? Como eu e você temos sido em casa, servido os nossos filhos, servido a sua esposa, ou nós tratamos elas como se fosse obrigação lavar, passar, cuidar da casa. Irmãos, não é assim. Oi? É. Ou a mulher não tratar seu marido com respeito. O Espírito Santo vai fazer isso em nós. Nós sermos pessoas diferentes, nós somos chamados para isso, irmãos. Eu não estou aqui pregando perfeição não, porque se você conviver comigo, você vai ver que eu tenho falhas e tenho mesmo, mas eu tenho buscado a Deus, a palavra inclusive fala, né? O que se requer daqueles que pregam, pelo menos que eles busquem aquilo que eles estão pregando, falando. E vocês pregam na célula, vocês estão falando. E eu preciso ter o Espírito Santo para isso. Esse relacionamento é importante, irmãos. Às vezes, né, aquele emocional que oramos aqui, muitos caem, né? Tem um momento ali que ri, que chora e que as pernas ficam bamba. Pode acontecer. Eu acredito nisso. Mas o fato é a vida. O diário. Você sozinho na sua casa, você sozinho na sua vida, no seu trabalho, como você age. E aí Paulo, ele dá 23 em Romanos 12 conselhos para nós. Eu queria entrar neles, mas não dá. Vou ler rapidinho, nós vamos finalizar. Ele fala assim: amar
sem fingimento. Amar sem fingimento. Irmãos, amor é uma decisão. Existe a parte do amor que é sentimental, né? De seu marido, sua esposa. Nós temos as qualificações do amor, aí nós nos prendemos a isso. Mas quando fala amar, é você decidir, mesmo que a pessoa está te prejudicando. Você não, quando você fala assim, eu não vou prejudicar ela, você está amando ela. Não é falar. Não é falar, ficar falando. O amor é uma questão de decisão. É odiar o mal e seguir o bom. Nós nos tratarmos com o amor de irmãos. Esforçar por ter respeito a todos. Trabalhar com entusiasmo. Não depende do serviço. Você pode ser lixeiro. Você pode ser um cientista. Paulo vem e fala assim, trabalhe com entusiasmo. Mostre o que você faz. Seja bom naquilo que você faz. Né? Não ser preguiçoso, irmãos. Não ser preguiçoso. Procrastinar. Deixar tudo para depois. Certo? Servir a Deus com o coração cheio de fervor. Você sabe o que te anima eu e você muito servir a Deus? Saber onde nós vamos chegar. Pensa na eternidade. Pensa onde nós vamos viver. Certo? Nossa esperança, ela deve nos manter alegres. Se a sua esperança não te faz ser alegre, então a esperança não está certa, porque ela está no lugar errado, né? Aguentar com paciência o sofrimento. Irmãos, é duro isso aqui. Você falar um sofrimento que alguém pisou no seu pé é uma coisa. Aí a pessoa te pede desculpa, o dedo vai doer um pouquinho ali, mas se for algo que te afetou, que mudou sua vida. Vamos falar um adultério no casamento. Aí a Bíblia faz, Paulo vem e fala assim, aguenta com paciência. O que é paciência? Fica quieto, ora, busca recurso, fica calmo. Não sai esbravejando, xingando, reclamando, falando, todo mundo que você encontra, você senta o pau, minha vida é isso, é aquilo. Paulo vem e fala assim, aguenta. Lembrando tudo isso que é o Espírito Santo que faz em nós, certo? Ore sem parar. Você não e eu não vamos orar se eu não tiver um relacionamento com o Espírito Santo. A sua carne nunca vai orar. Seu corpo vai doer, você vai ficar inquieto, você vai ter sono, você vai ficar preguiçoso. Mas quando o Espírito Santo está em você, você quer orar e não para. Não para, certo? Repartir as coisas. Irmãos, pode acontecer em dado momento. Você começa a repartir o que você tem com seus parentes, com seus filhos. Alguém coloca, pessoas vão ser colocadas do seu lado, você repartir alguma coisa com ela, fica atento. Orar pelos aqueles que perseguem a gente. Meu Deus, se não é o Espírito Santo, não tem jeito não, irmãos. A pessoa está ali te perseguindo no trabalho, na sua casa, seu irmão, um vizinho seu, e você olha para ele, você quer voar nele. Mas Paulo vem e fala assim, ore por ele. Irmãos, é o cristianismo. Se nós não vamos chamar a atenção das pessoas, eu entendo que se nós vivermos isso, nós não vamos precisar chamar ninguém não, elas vão vir. Elas vão falar assim, Aline, me leva na igreja. Eu estou meio contramão, né, irmãos? Mas é o que eu estou vendo. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós estamos chorando aqui, né? Eu entendo que o Carlos esqueceu, mas nós temos o Mateus, 24 anos, irmãos, leucemia, sem trabalhar. Ele hoje, atualmente, ele congrega com nós.
mulher está grávida. Chorar é se solidarizar. Eu te entendo, Júnior. Você está sofrendo. Vem cá, irmão. Vamos orar junto. É o que eu posso fazer por você. Eu te entendo, não é ignorar. O Mateus, nós estamos orando, eu estou orando por ele. O Arthur, estou orando pelo Arthur todo dia. Vejo a fotinha dele, falo, Senhor, misericórdia. Ter por todos o mesmo cuidado. Não ser orgulhoso. Não ser orgulhoso. Aceitar serviços humildes. Meu Deus. Vai só apertando. Irmãos, é tão bonito. Eu tenho um sonho. Eu quero andar só de bicicleta. Eu já comecei algumas coisas. Eu tenho um vizinho meu, ele tem uma situação boa, ele é funcionário público. Eu achava que ele era pobre. Né? Ele só anda de bicicleta. Vai para o serviço, volta. E eu quero andar só de bicicleta. A hora que eu puder, vocês vão ver, se nós estiver aqui ainda, eu vou chegar de bicicleta aqui. Não é que é espírito de humildade, ou parecer. Não. Ser simples. Né? Eu já pego a minha bicicleta, sexta-feira eu achei dos mais bons. A minha esposa me deu uma ordem de arrumar a panela na feira. E eu fui de bicicleta, saí do meu serviço lá, não vou lá, senão vai fechar a feira. Aí eu parei a bicicleta do lado da banca, eu falei, gente, mas que trem mais bom, aí você para do lado aqui, meu Deus, e andei dentro da feira com a bicicleta, eu falei, é o céu, soa, tá, irmãos? Então, não ser orgulhoso, tá? Você pode ser milionário. Eu conheço irmãos aqui que tem situação muito boa, mas ele é humilde. Eu vejo isso. Ele é humilde. Não parece. Não posso falar o nome. Não pensar que é sábio, não pagar o mal com o mal, agir de maneira que podemos ser aprovados. Você não precisa ser aceitado pelas pessoas ou pedir aprovação delas. Não, elas vão te aprovar. Eu tenho lutado por isso. Eu não quero agradar vocês. Não preciso. Mas eu quero andar de tal forma que se vocês olharem para mim e falar, não, ele busca Deus. Esses dias eu conversei com um cliente meu, eu fiquei impressionado, ele é libanês. Aí conversa vai, conversa vem, só quero falar esse detalhe. Você acredita em Jesus? Eu falei, demais. Eu fiquei impressionado. Eu falei, mas Jesus é dos judeus. Vocês consideram ele inimigo? Não. Os judeus é que mandam no mundo. Acredito demais. Eu falei, meu Deus. E dependendo de nós, fazer possível para que viver em paz. Irmãos, num conflito, cede. Aqui dentro da igreja, uma vez eu e o irmão tivemos um impasse financeiro, tem muitos anos. Ele me deu um prejuízo muito grande. E eu tive que sarar, perdoar. E nós nos tornamos amigos de novo. Inclusive, fazemos negócio de novo. Para acabar o conflito. Eu falei assim, irmão, eu estou falando isso por forma de testemunho, por gentileza. Não entendo que eu sou bom de maneira alguma. Mas eu procurei fazer o que a Bíblia fala. Se eu ceder, você vai ficar bem comigo? Eu vou conversar com você vai conversar comigo? Acabou. Sarou. Eu perdi financeiramente, mas não importa, eu ganhei a amizade dele. Eu tenho conflitos na minha vida, com a minha família, com uma irmã minha. Mas eu entendo que uma hora vai sarar. Não foi por mim.
E ela precisou de mim, eu ajudei ela. Mas ela não conversa comigo ainda. Mas vai sarar. Se depender de mim. Não se vingue de ninguém. Nós finalizamos. Deixa Deus. Você precisa de uma vingança, às vezes. Por que que Paulo falou isso? Ele falou porque ele sabia que tem coisas que precisam de justiça. Você foi injustiçado. Mas entrega para Deus. Foi o que ele falou. Porque se nós formos produzir, a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Nós podemos matar o inocente. E finalizando, não deixe o mal vencer vocês, mas vença o mal com o bem. Só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês, para a gente dar conta. Amém? Carlos, precisa fazer alguma oração, alguma coisa? Não? Então, estamos terminados, irmãos. Vamos terminar assim. Deus abençoe vocês. Leia a palavra. Não fique só no emotivo.